Bom, presidente, em relação aos questionamentos que eu tinha que fazer, tem vários outros mais técnicos, mas também devido ao avançado da hora, eu solicitaria a Vossa Excelência que nós pudéssemos remeter especialmente ao DNPM e à Secretaria do Meio Ambiente diversas perguntas técnicas, que eu acho que ficaria enfadonho fazermos agora, mas que eu tinha várias delas preparadas pela nossa equipe técnica. Por exemplo, sobre o nível de segurança da barragem, sobre questões do alteamento, enfim, várias questões técnicas nós poderíamos, no relatório, ser respondido pelo DNPM e a gente remeteria para vocês por escrito. Eu queria agradecer a presença do DNPM, da Secretaria, Ministério Público, CREA, Defensoria. Acho que nós tivemos uma reunião hoje bem proveitosa, né, nesse aspecto para o relatório. Queria frisar 4 questões relativas a isso. Uma é essa preocupação em pedir aos órgãos que nos auxiliasse para esclarecer isso até o relatório. Até para que não seja necessário, se for, nós vamos pedir uma comissão parlamentar de inquérito posteriormente, mas os próprios órgãos, Ministério Público, Polícia Civil vai estar com a gente depois, DNPM, Secretaria, podem também, ao longo desse período, ir esclarecendo essas questões. O primeiro deles é esse, o quanto que a empresa aumentou de capacidade de trabalho e de rejeito e a contradição disso com o que ainda tinha que ser feito, que ela própria previa, de alteamento, etc. Então, nós precisamos saber isso com mais detalhes. O que entrou a mais ano passado de rejeito do que estava previsto? Porque tinha uma previsão de ampliar as obras porque já estava no limite. Se as obras não foram feitas, o que entrou a mais? Essa questão da mina de Alegria nos preocupou muito, porque se a outra, onde a mina Alegria tinha que estar depositando o rejeito, já estava no limite, quem garante que eles estavam levando para lá apenas os 5%, apenas entre aspas, porque não estava nem autorizado sequer os 5%, mas quem garante que era 5% e não 100%? Essa é uma questão que o DNPM tem que nos fornecer esses dados e a Secretaria. Chama a atenção do Ministério Público nisso. O que estava entrando a mais, tanto de produção a mais, porque o preço caiu e sabemos que vivem de lucro, né? Uma empresa dessa vive de lucro, privatizada que foi, mais lucro ainda. Então, qual era o limite disso? Não foi no limite da irresponsabilidade? O que contribuiu a mais ano passado para o aumento da produção e essa mina Alegria? Me preocupou muito essa questão. Reforça uma das teses de que o problema era exatamente o aumento da produção e o trabalho no limite, né? E não mais com a segurança que se devia ter. Então, esse é um ponto que eu acho que deixou aqui claro para a gente ter que atender outros dados para relatar. Segundo, o problema dos recursos. Ora, o Ministério Público faz um acordo, né, com eles de 1 bilhão. Eles tinham que depositar 500 milhões. Não deposita 500 milhões e faz uma chantagem com a comunidade, com os trabalhadores, fora dos próprios 500 milhões que sequer depositados foram. Então, nós perdemos a confiança na relação com a empresa de como que ela vai estar tratando isso. É um problema sério isso. O Ministério Público tem apontado isso e tem minha concordância absoluta. Ora, se eles não depositaram nem os 500, o que eles estão questionando? Que a Justiça mandou bloquear o que eles não depositaram. Então, a empresa, em outras palavras, falando em português mais claro, está pisando na bola. E não dá segurança nenhuma a essas comunidades. A Defensoria Pública, que tem feito esse trabalho, deve estar de orelha em pé. Terceiro, o problema do retorno da operação. Esse é um outro problema, porque a empresa pressiona a população no sentido de que ela precisa retomar o trabalho de forma imediata, porque senão Mariana não consegue sobreviver, porque o PIB cai, etc, etc. Ora, mas nós estamos falando do quê? Essa empresa tem um planejamento para começar a funcionar imediatamente? Foi apresentado? Pelo que o DNPM falou até agora, tudo bem. Não está cedo ainda, tem que socorrer primeiro. Mas eu não vi falar em retomada.
Ontem nós chegamos a perguntar a alguns diretores disso. Não vi preocupação nenhuma como que eles pretendem retomar. Dizem que é cedo ainda para olhar essa questão. Se é cedo e a outra mina tem 1 ano que não voltou, o prefeito de Mariana pode começar a ficar preocupado não pelo ato do governo de ter embargado, mas da empresa não ter pelo menos mostrado que tem pressa em retomar essa questão. Esse é um outro ponto importante, até para a população entender que o problema é muito maior e a solução não pode ser apenas defender que a Samarco tenha o direito de operar. O problema não é que ela tenha o direito de operar, em quais condições ela vai operar, em quanto tempo ela vai operar. Então, a população tem que pressionar a empresa, ao invés de ficar achando que a empresa é a solução das coisas. Queria alertar isso um pouco também, é um outro ponto importante. E, por fim, a questão das pessoas, né? Porque a relação até agora tem sido muito de compromisso. Algumas coisas foram feitas, é verdade, mas o fundamental, por exemplo, para Bento Rodrigues, é fazer que eles tenham uma nova vila. Isso não está também garantido, não foi olhado o local. Eu mesmo cheguei a pedir ao INCRA que fizesse um levantamento, não vi isso avançar do ponto de vista da empresa, de garantir se vai ter um terreno próprio. Então, eu acho que aqui nós ficamos com 4 grandes apontamentos de problemas que a empresa, ela tem que responder. E aí independe se havia ou não havia monitoramento da secretaria assim ou assado, não quero com isso, concordo com o Ministério Público, isso tem que ser visto mesmo, as responsabilidades, porque quem tem resultado tem que pagar por ela, mas é óbvio que a empresa é a principal responsável ou irresponsável por uma atividade de risco que existe, que ela tem que dar conta desse risco. Então, eu queria tirar um pouco essas conclusões da reunião hoje, presidente, me permita, porque são questões que nós vamos ter que trabalhar no nosso relatório.